bom dia a todos. Novamente, Hangout NPE. Do outro lado, Carlos Pereira da Cruz. Bom dia. Bom dia, Carlos. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos. E hoje vamos falar sobre exportações. E, Carlos, você colocou um conjunto de posts no seu blog. E pedia-lhe fazer um pequeno resumo do que lá escreveu. Ok? Ok. Vamos lá ver se consigo fazer isto por palavras, porque no fundo isto tem muitos números, não é? Números, factos, é coisa que muitas vezes percebo que não existem quando se fala de exportações. Ainda esta manhã, estou aqui a ver, aparece um artigo no jornal, no i-online, no jornal i, com o título O que aconteceria se Portugal saísse da União Europeia. Né? Portanto, e o que diz, bem, primeiro começam por confundir saída da União Europeia com saída do euro. Bom, e o que falam é que, digamos que se o euro, se nós saíssemos do euro, que as nossas exportações, os nossos produtos ficariam muito mais baratos e que as nossas exportações cresceriam. É uma parvoíce completa, porque se as nossas exportações, os nossos produtos podiam ficar mais baratos, mas aposto que nunca seriam tão baratos como os produtos da Ásia, enfim. Bom, mas o que é que eu escrevi esta semana e chamei a atenção esta semana no meu blog? É, é assim, é que há uma certa corrente que tenta, enfim, tenho algumas teorias sobre isso, mas que tenta dar uma imagem negativa das exportações, porque eu digo que é preciso arranjar um inimigo externo para aquilo que nos vai acontecer. Não é? É preciso arranjar um inimigo externo um, uh, que seja o culpado, não é, de tudo aquilo de mal que nos vai vir a acontecer aí no futuro, digamos, e sobretudo a próxima página da austeridade. E o que eu me limitei a fazer foi simplesmente olhar para os números. Olhar para os números e ver e comparar as exportações deste ano com as exportações do ano passado. E o que é que afeta todo este panorama das exportações e já agora das importações também? É que estão a ver aquela metáfora do banhista gordo. Não é? Imaginem uma banheira à moda antiga e há um banhista muito gordo que está dentro da banheira. E a banheira está a transbordar de água. Está a transbordar. O gordo mexe-se e a água transborda. Agora imagine o que acontece é que quando o gordo sai, a banheira fica praticamente vazia. Bom, neste sentido o que é que eu quero chamar a atenção com isto? É que aqui há um grande gordo nas exportações e importações portuguesas que são os combustíveis. Então, Porque se nós, portanto, e o número é, qual foi a diferença homóloga do acumulado das exportações nos primeiros 5 meses de 2014, 2015 e 2016? Né? E verificamos que se exportaram quase menos 400 milhões de euros. Só que se retirarmos esta conta, não é? Um, os combustíveis, então verificamos que entre 2015 e 2016 as exportações aumentaram cerca de 260 milhões de euros. Não é? Epá, afinal, digamos, o panorama não é assim tão negro. Não é? Não é assim tão negro. Depois, quando começamos a fazer comparações setor a setor, é? Vemos que os setores que realmente criam emprego, não é? Portanto, assim, eu não desejo mal nenhum às exportações de combustíveis, eu quero que elas existam, mas as exportações de combustíveis, assim como esta quebra não gera praticamente desemprego, também não gera emprego. Não é? Quando há exportações também não é por elas que vão gerar emprego, porque, enfim, é um tipo de produção que funciona com muito pouca gente, enfim, e com muito concentrado. E quando começamos a olhar para o setor a setor, o que é que vemos? Vemos, por exemplo, as exportações de mobiliário a crescerem 14% nos primeiros 5 meses deste ano face ao ano passado. Vemos as exportações de máquinas, aparelhos e material elétrico, que é, digamos assim, o setor que mais exporta em Portugal, a crescer 8%. Vemos os produtos farmacêuticos a crescerem 18%. O vestuário, portanto, malhas, de malhas digamos, e acessórios de malha também a crescerem 13%.
as exportações de plásticos a crescer 5%. Portanto, estão a ver, isto é aquela imagem de que está tudo mal, não é? Mas não. As exportações de aeronave e outros aparelhos aéreos cresceram 16%. As exportações de produtos cerâmicos cresceram 10%. As exportações da borracha e suas obras cresceram 5%. A cortiça, 8%. Aparelhos de óptica e fotografia, penso que será ali para a zona da Famalicão, 9%, cresceram. As exportações de calçado cresceram 2%. As exportações de plantas vivas e floricultura cresceram 37%. As exportações de frutas crescer 5%. Enfim, e posso continuar. Portanto, as exportações de papel, 4%. Sim? Portanto, o setor transacionável está em crescimento, é isso? O setor transacionável está em crescimento. A única, Okay, digamos assim, simplificando um bocado, não é? O que é que não está a crescer no setor transacionável? É o que eu digo, são os combustíveis, é tudo que trabalha com aço, não é? As exportações de ferro, de aço, porque os chineses têm um excesso de produção e estão a inundar o mercado ao preço da chuva, não é? Portanto, aí, e é a nível também, assim, digamos, aqueles grandes blocos de exportadores, é o automóvel. Mas aqui é interessante, é verificar que no automóvel as exportações da Auto Europa estão a baixar, mas as exportações por exemplo, Mangual, automóveis, mercadorias e pesados, os automóveis de mercadorias estão a crescer quase 9% e as exportações de pesados estão a crescer, penso até que mais de 20%, 20,5%, se bem me lembro. Não é? Portanto, essa ideia de que as exportações estão mal, não estão. Então, continuam a crescer se nós retirarmos a componente dos combustíveis. Não é? E o que interessa, e para mim, muito pessoalmente, que não sou político, o que me interessa, ou não sou político partidário, no sentido de... Para mim o que me interessa é estas exportações são importantes, porquê? Porque são elas que criam emprego. São elas que dinamizam, digamos, a economia real. Não é? Eu costumo dizer os lucros, não é? Os lucros das empresas, digamos lá, dos combustíveis, sim senhor, fazem todos, não os invejo, desejo que tenham muitos lucros, mas são para, grande parte deles até vai para fora, não é? Assim como na Auto Europa, grande parte deles vai para fora, não é? Mas isto digamos, é a economia que está a mexer, que está a crescer, e é isto, não é? Basicamente, em termos de exportações, é isto, não é? Eu acho interessante o tal artigo que eu refiro lá, que vem hoje no jornal I, não é? Que dizem que, mas se nós tivéssemos o escudo, as nossas exportações aumentariam muito mais. E eu volto a uma estatística que eu descobri no início deste ano, em março deste ano, e que não vejo nenhum político, nenhum economista, ninguém fala disto, não é? Mas se nós pegarmos em 10 anos consecutivos de exportações portuguesas, de 2004 a 2013, exportações de bens e serviços, as exportações portuguesas cresceram no acumulado 63%. E as exportações alemãs, a tal máquina competitiva, não é? Cresceram 54%. Não é? Portanto, todos os problemas que nós temos internos, e são muitos, em termos de economia, não se pode dizer que sejam por causa das nossas exportações. Não é? Agora, dizer que o problema são que nós exportamos pouco e tal, ok. Mas não é. Nós crescemos mais que os alemães nas exportações, portanto, há de haver outro tipo de causa dos problemas que não necessariamente do euro, não é? As empresas portuguesas apanharam um grande susto, tiveram que se reformular com a entrada da China na Organização Mundial de Comércio, mas hoje em dia penso que já ultrapassamos isso. Aliás, hoje em dia é impressionante. Esta semana tive 2 conversas com 2 empresários em que me falam precisamente do contrário, que é cada vez mais empresas estão a regressar à Europa, estão a regressar a Portugal, porque os preços na China já são muito altos, não é?
Ou seja, nós vamos voltar outra vez a ter, em Portugal, a indústria de mão de obra barata, pura e dura, não é? Vamos voltar a ter. Vamos voltar a ter. Muito bem. Carlos, perspectivas. Eu questiono sobretudo da componente geopolítica e geoeconómica. Instabilidade política a nível do Médio Oriente, eleições americanas. Na sua opinião, e para terminar, o que é que assuntos poderão influenciar a evolução das exportações portuguesas? Há um fator importante que é qual é a postura, qual é a opinião que os dirigentes políticos em todos os países, não é, vão ter de futuro relativamente à liberdade de circulação de mercadorias. Não é? Eu ontem, para meu espanto, ouvi na rádio que o diretor de um jornal económico português, não é, do Jornal de Negócios, Raul Vaz, a dizer que a globalização trouxe mais coisas negativas do que positivas. Não é? Quando o diretor de um jornal económico de um país pequeno que tem que estar aberto ao exterior diz que a globalização tem mais coisas negativas do que positivas, não é? Nós vemos replicado de alguma forma a mesma coisa que diz o Donald Trump, a mesma coisa que diz o Bernie Sanders, a mesma coisa que diz a Marine Le Pen. E, portanto, se essa gente chegar a posições de decisão, a posições de poder, de influência forte na tomada de decisões de poder, bom, é natural que digamos que a liberdade económica que nós de alguma forma vivemos hoje vai ser alterada. Não é? E isso para Portugal vai ser muito difícil. Enfim, mais tarde ou mais cedo há de ser ultrapassado, como a China foi ultrapassada, mas vai provocar grandes transtornos, não é? Porque nós somos um país pequeno, um país muito envelhecido, não é? Um país com um poder de compra muito, muito baixo, não é? Isso é outra história que alguns economistas dizem, né? É que nós exportamos porque exportamos a preços baixos. Não. Nós exportamos produtos de preço alto e importamos produtos baratos, não é? Está-me agora a lembrar do mobiliário, não é? A lembrar de, sei lá, até as bicicletas. Calçado também. Calçado, exatamente, calçado. Não é? Portanto, isso é um fator muito importante, não é? Porque, digamos, pode provocar uma mudança completa de paradigma. Depois há outros fatores que são independentes, digamos, quase que não há incerteza, não é? Questões como a demografia, não é? Questões como a demografia, questões como o crescimento do nível de vida e, portanto, serem mercados de consumo no futuro em termos da Ásia, não é? São fatores que, portanto, esse fator, digamos, de virar de alguma forma, virar para a Ásia, para aproveitar, digamos, o Made in Europa, não é? Pode ser um fator positivo para empresas portuguesas, até porque hoje em dia, não é? Nós vemos hoje com as questões de tecnologia, já não é preciso ser uma empresa muito grande para poder estar em muitos países, não é? Hoje a tecnologia permite que uma PME possa ter, digamos, uma rede de agentes, uma rede de clientes a funcionar em dezenas e dezenas e dezenas de países, não é? Do outro lado do mundo. Claro. Muito bem. Carlos, fica então a sua perspectiva sobre a evolução das exportações e terminamos desta forma o nosso hangout. Ótimo. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Até uma próxima, Paulo. Adeus, bom dia. Adeus.